Próxima estação, Incubadora de Sonhos. Fala pessoal, aqui quem fala é Vitor Uchoa, idealizador da Incubadora de Sonhos, assistente social e editor da Luva Editora. No programa de hoje falaremos com Mosileide Neri, uma das vencedoras do concurso Incubadora de Sonhos 2021 na categoria Texto Poético. E aí, Mosileide, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Sou Mosileide, sou suburbana da Pavuna, produtora cultural de formação, poeta e contista. Não, a artista plástica surgiu através da poeta, porque há muito tempo atrás, quando eu comecei a escrever, eu queria fazer as capas dos meus livros, né? Então eu comecei a rabiscar, a experimentar tintas. Então foi o primeiro contato com as artes, foi a partir da poesia. E aí eu não parei mais ambas as coisas. Muito, muito bacana mesmo. Quem fez o prefácio do seu livro foi o autor A.T. Sérgio, que é autor aqui da casa. Pela Luva, ele lançou um romance, né, de ficção, que é o Eles. Mas ele é poeta também há muitos anos, né, e tem um livro chamado Parte de Mim, que é muito interessante também, que é pela editora Delirium. O A.T. ele fez algumas perguntas para você, tá? Porque além dele ser o prefaciador do teu livro, ele também foi um dos jurados. Aí ele falou, não, por favor, me chama para fazer o prefácio do livro dela, gostei muito. Falei, não, com certeza, estamos aqui. Então, a primeira pergunta. No meio desse caos do Rio de Janeiro, como você consegue tanta inspiração para falar da cidade? Então, eu sou uma pessoa muito observadora. Então, o caos do Rio de Janeiro, ele é movimentado por pessoas, né, por seres humanos. A cidade não tem culpa nenhuma desse abandono todo da cidade. Então, sempre observando os cantos, as pessoas, as vozes, né, o que está no meu entorno. Então, como eu, de uma andarilha, né, do Rio de Janeiro, eu sempre observava isso e, às vezes, anotava coisas, enfim. Então, talvez eu tenha uma memória que me traz essa poética sempre presente, né? E eu confesso que as poesias do Rio de Janeiro, 2013, elas começaram a surgir, mas eu dei uma parada, assim. Eu participei da FLUP, e a FLUP foi que me instigou a escrever sobre o Rio de Janeiro. Mas eu sinceramente não queria, porque os versos eram muito fortes, né? A realidade é cortante. Então, por mais que o Rio seja essa cidade maravilhosa, de beleza natural, há essa realidade trágica que às vezes inspira, mas era uma inspiração que eu não queria naquele momento. Então, muitas das poesias eu deixei passar, assim. Mas aí eu retorno agora em 2021, por causa da pandemia, que me fez realmente parar, e também pela incubadora, né? Então foi um estímulo a fazer essa retomada, trazer o meu olhar do Rio de Janeiro para o papel. Quando a gente fala do Rio de Janeiro, né, tem realmente essa relação, né, da beleza estética da cidade, né, com a realidade vivenciada, né? Ou como o Zueni Ventura também fala da cidade partida, né, que a partir de um túnel a cidade muda, né? E talvez tenha a questão desse ranço, né, de ser uma capital, né, por muito tempo. Então a gente tem esse problema todo, quem vê com a ditadura militar depois também, aí vai se criando esse amontoado de problemas que culmina com o brotar do ovo da serpente em 2018, né? Que a gente não tem muito problema com questão de opinião política aqui na editora, a gente sempre foi muito claro, né, em relação a isso. E o seu livro também trabalha com temas sobre política, né? Tem uns contos muito bacanas, né? Eu não tive acesso a todos os livros, mas o seu livro eu tive, porque, como foi de conto, a gente teve que fazer algumas pequenas intervenções, não nos textos, mas na sequência dos contos, né? Sim, a gente percebeu que você trabalha muito com regiões e com alguns temas separados, e que daria para fazer uma sequência muito bacana com eles, né? Que a gente fez essa separação. Então, eu gostaria assim, que você falasse um pouquinho do seu processo de escrita. Porque, pelo que eu percebi, é um processo itinerante, né? Você vai andando e vai escrevendo, não é isso? O Azul Alaranjado, eu quis falar sobre o Rio de Janeiro. Ele, na verdade, furou a fila de outro livro que eu estou escrevendo, também de poesia. Mas o Azul Alaranjado, ele fala de um Rio de Janeiro que eu percorro e percorri, né? Então ele
traça alguns bairros, algumas situações, alguns personagens que eu presenciei e ficaram realmente marcados na minha memória. E de ruas, né? Como é um livro que fala um pouco desse Rio de Janeiro violento, eu queria também fazer um pouco de distração, um pouco de brincadeira, e selecionei algumas ruas, né? Alguns nomes de morros e favelas que eu acho interessante pelo significado. É lógico que aí abre parênteses para os historiadores, né, toda a licença poética, eu sei da importância do nome dos lugares, né? Mas existem alguns nomes de ruas que nos chamam muita atenção, nos inspiram. Então eu brinquei com alguns nomes para dar uma leveza ao livro. E são lugares que eu passo sempre, né? Então, por exemplo, quem for ler a Rua Senhor dos Passos, entenda que aquela pressa daquela rua sou eu. Então, às vezes eu me coloco entre os versos também, e existem alguns poemas específicos que passam uma mensagem que aí o leitor vai ter que ser um pouco mais atento. Dessa mensagem, ela não está tão explícita, mas é uma parada para se pensar por que daquilo, né? Mas eu queria escrever de uma forma muito simples, eu não queria muitas rimas, eu não queria palavras muito sérias, muito seus sinônimos rebuscados, para que uma criança de 10 anos e um senhor que não saiba ler possa ouvir aquelas histórias e se identificar ou, enfim, falar sobre elas. Mas foi isso que você falou, o percurso que o livro corre, né, que a incubadora fez, está perfeito. Ela caminha por regiões próximas, então, como está agora a ordem desses poemas, eu diria que está um caminho que se dá para se percorrer e também ativar as memórias. Mozileide, sobre as suas inspirações, né? Não as inspirações de vivência, de memória, de experiência, Sim. mas de autores. Quais são os autores que te inspiram a escrever? Então, em relação à poesia, eu sou muito fã do romantismo brasileiro. Então, Álvares de Azevedo é meu poeta que eu amo, sempre me inspirei nele, né? E Augusto dos Anjos, nessa linha de que, às vezes, a morte ou coisas fúnebres, né, que as pessoas chamam, a gente consegue ter um olhar poético para essas coisas, porque a morte é algo que teremos, isso é certo, né? Mas narrar, se inspirar nesses poetas, para mim foi fundamental, porque eu também escrevia sobre aqueles temas que eles falavam, né? Hoje, lógico, a minha poesia deu uma mudada, a artista plástica interferiu muito, então, mas Álvares de Azevedo, Augusto dos Anjos e Manuel de Barros, eu falo que são os 3 caras que me deram uma mão assim, de incentivo. Fora, claro, as poetas contemporâneas do Sarau Manguinhos, que eu até quero citá-las, são pessoas fundamentais para o percurso, né, que eu levei até aqui, que é a Celeste Estrela, a Maura Santiago, a Adriana Cairos, a Aline Leite e a Dona Maria. São pessoas fundamentais, me inspiraram bastante. No seu livro, quando eu passei, né, pela cidade, através do seu livro, eu também percebi que nele existem algumas questões sobre estruturas de poder, né? Sim. Você, em alguns momentos, você trabalha sobre isso. Gostaria de falar um pouco sobre essa parte do seu livro? Isso ficou muito forte quando eu fui trabalhar na Biblioteca Parque de Manguinhos. Como moradora da Pavuna, né, do Complexo do Chapadão, eu falo que eu moro na zona sul do complexo. Então, o que eu absorvo aqui não era tão gritante quanto lá. Por exemplo, em 2013, 2012, eu conheci a Cracolândia de Manguinhos, né? E foi uma experiência terrível, porque era a primeira vez que eu estava tendo contato com aquelas pessoas, né? São pessoas. Por algum motivo, por alguma razão, elas estavam ali. Isso é importante a gente pensar, de que ninguém, de um dia para o outro, quer ser cracudo, né? Vou ali, vou fumar pedra e não, isso não existe.
Então, todo aquele percurso de Manguinhos, né? E eu, moradora da Pavuna, pegava muito o ramal Belford Roxo, porque eu pegava o trem em Jacarezinho, e o Jacarezinho, ele é um mundo para se observar nesse sentido, né? Começa-se pela própria linha férrea, que tem de plástico naquele espaço, é impressionante. E as pessoas não têm o hábito de pagar, né? Elas pulam a plataforma da estação e consomem as drogas ali mesmo. Então, se você está olhando, se você não está, se tem criança, tem idoso, não interessa. Então, esses personagens ficaram muito fortes e da mesma forma que tem pessoas que se blindam, né? Que usam colete à prova de bala, eu tinha que usar um colete sobre-humano, porque vendo aquilo todos os dias, eu só tinha 2 opções. Ou absorver aquilo, né? E criar um mundo de que aquilo é o real e vai ter que ser aquilo mesmo, você simplesmente desapareceria daquele espaço. Então, muitas pessoas não iam à Biblioteca Parque de Manguinhos porque o seu entorno assustava bastante, né? E isso era muito visível. Era muito visível eu encontrar crianças de fraldas na rua, andando para lá e para cá. Então, eu falava, são filhos, são órfãos de pais vivos. Para encerrar, eu gostaria de saber, na sua visão, qual a relevância do projeto Incubadora de Sonhos? Então, para mim, é fundamental, é extraordinário, é indispensável. Que bom que ela existe, porque senão eu não estaria aqui falando sobre uma ideia, sobre uma cidade, sobre um pertencimento, né? Sobre versos que surgiram de verdades, de personagens reais, mas que ao mesmo tempo nos comove essa relação do poeta com a sua poesia, porque é um exercício diário, né? A poesia não nasce num estalar de dedos. Como eu disse, em 2013 eu comecei a rabiscar alguns versos sobre o Rio de Janeiro e eles saíram, nem sei se prontos, mas saíram agora em 2021. Então, a incubadora é justamente esse tempo que muitos esperam para poder concretizar esse sonho, esse desejo que é ter seus versos, suas palavras, seus sentimentos, suas vivências lidas por outros. Então, espero vida longa a incubadora e que outros, muitos escritores, artistas, escritores consigam se inserir. E para que isso possa acontecer, é de suma importância que os livros da incubadora sejam vendidos, né? Porque cada livro vendido é revertido o lucro totalmente para a incubadora. Então, você comprou um livro hoje da incubadora, você pode estar financiando um próximo autor aqui do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, temos novidades surgindo, ou da Baixada Fluminense, ou até mesmo você, se for de uma dessas áreas, né? Então, eu acredito que eu faço questão de reforçar agora em todas os seus CubaCasts, que é falar, gente, compre o livro da incubadora, compre o livro da Mozileide, Azul Alaranjado, compre... Hoje são 9 autores da incubadora. Tem bastante gente aí para vocês conhecerem, bastante livro para comprar, e vamos fomentar a cultura, vamos trazer a ótica de outros locais, vamos sair do centro Zona Sul, né? Que a gente tem outras realidades, outras vivências muito interessantes, como a própria Mozileide falou ainda há pouco. Vamos investir nisso, vamos conhecer de fato a nossa cidade, a nossa região. Bem, eu agradeço, agradeço a oportunidade. Eu espero que Azul Alaranjado inspire outras pessoas, não só a consumirem, a lerem poesia, mas também artes plásticas. A gente tem artistas não só cariocas, mas de todo o Brasil maravilhosos. E principalmente, o Azul Alaranjado pede para que esse povo do Rio de Janeiro olhe um pouco mais para o céu, para a beleza dessa cidade, né? Paremos de jogar lixo, paremos de xingar a cidade, de votar, de pensar, de pesquisar sobre esses caras que só pensam em si e não na cidade. Obrigada. Eu que agradeço a presença, Mozileide. Muito obrigado e encerramos mais um programa. Até a próxima, pessoal. Próxima estação, Incubadora de Sonhos.